Stuyven, que ganhou a corrida com um ataque na descida, ou de Moritz, ou seja, às vezes são essas situações, mas é ali na parte final. A entrada de Pogačar nesta corrida nos últimos anos é que varelhou um bocado esta forma de correr, de fazer a Milão-Sanremo. Mas depois também agora temos o Mathieu Van Der Poel, que tem conseguido responder sempre a esses ataques, não é? Tem estado à altura. O ano passado, além de responder, ainda contra-atacou. E é mais isso, mas toda a gente sabe que a corrida vai ser ali a partir da Cipresa. Ali a aproximação à Cipresa é que começa, aí é que se define a corrida. Daí que eu diga apostar logo a 270 da meta, porque a Cipresa está dentro dos últimos 50 e todos devíamos ter que apostar antes. Pois é, a questão é saber quando, não é? Porque neste jogo sem regras eu fico sempre perdido. E quando não há regras. Mas antes do. Não, mas nesta clássica é evidente que tem que ser feita a aposta antes da Cipressa. Portanto, podemos imaginar mesmo no Turquino, depois do Turquino, é o limite. A aposta tem que ser feita. Olivier, mas depois da descida do Turquino, depois da subida, exatamente depois da subida. Olivier, se te perguntar agora, quem é para ti o principal candidato a Sanremo? Isso mais a sério. Já estamos abaixo dos 230 km para o final da Milão-Sanremo. A fuga que chegou a ter 4 minutos, entretanto passou a ter 3. Recordo que estão 9 ciclistas na frente, 2 Polti, 2 Bardiani, 2 Movistar e 2 Novo Nordisk, um piquenique. De momento tudo tranquilo. Vamos vendo ali o Chente Garcia Costa, satisfeito com o facto de ter aqui colocado 2 ciclistas na frente da corrida na Milão-Sanremo, o primeiro monumento da temporada. Aliás, nem é o Chente que por ali está. Sim, está bastante mais elegante este ciclista que está ali, o Chente Garcia Costa. Entretanto, digamos que ganhou algum peso. Quem estava ali era o Max Chiandri, parece-me. Mas coisas importantes. 2 abandonos, um deles na Movistar, Luís Aular, agora sim estão confirmados. Via aqui também a mesma fotografia que tu partilhavas, Olivia, foi entretanto também partilhada aqui no grupo dos comentadores do Eurosport e é portanto de fonte segura. É uma imagem da Getty, portanto podemos dar desde já também 100% da confirmação do abandono de Jan Christen e de Luís Aular. O do Jan Christen é particularmente importante porque era um dos homens chamados à ordem de trabalho, seria um dos homens chamados à ordem de trabalho por Tadej Pogačar dentro da última hora e meia, 2 horas de corrida, e nós vamos partilhar essa foto convosco para que também fiquem a par das últimas, porque esta foi uma queda que não nos foi mostrada na televisão, não haveria moto, mas cá está a imagem de 2 ciclistas que foram ao chão. Depois poderemos tentar perceber o porquê desta queda. Nesta altura seria pura especulação. Nenhum dos 2 parece estar particularmente magoado, mas é uma queda suficientemente forte para os retirar de prova. E temos estado, sobretudo, e essa é que é a parte mais importante, não é? Porque abandonos há em todas as provas de ciclismo e é o mais comum. Jan Christen, elemento importantíssimo, dizia há pouco o Paulo Martins, para Tadej Pogačar na Strade Bianche. Foi ele que destruiu o pelotão no Monte Santa Maria durante a última edição da Clássica da Toscana. Lançou Tadej Pogačar para uma vitória à vontade. Tinha feito um trabalho também magnífico para ele próprio no Alula Tour. Ele é o campeão do Alula Tour, onde bateu, por exemplo, o Afonso Euládio, que acabou por fechar o top 5, mas que iniciou a última etapa na luta pela vitória. E tem sido um corredor importante em geral em todas as corridas onde se tem apresentado esta temporada. O suíço Jan Christen, menos um elemento, e temos vindo aqui, claro, a debater aquilo que poderá vir a significar a ausência do Jan Christen dentro do bloco da UAE Emirates quando chegar o momento da verdade, numa Cipressa que... Bom, isto de repente começam aqui também algumas movimentações interessantes dentro do pelotão. Parei até o que há a dizer, porque de repente Paulo Martins, a Groupama e a Bahrein vieram para a frente e começaram a impor aqui um ritmo que é um ritmo mais elevado do que aquele que estava a ser imposto no pelotão até agora. A questão aqui é que não quiseram seguir o ritmo do Sylvain Dillier, que continua a trabalhar lá mais na frente naquele grupo com cerca de 15, 20 unidades, e aos poucos e poucos têm vindo a saltar ciclistas para se juntar à frente da corrida. Cá está o Dillier.
Eu acho que ele leva um daqueles ritmos chatos de seguir, porque se está a andar rápido, tanto na frente da corrida, e ele sozinho consegue controlar os 9 ciclistas que vão com uma média de 45 km por hora, e o pelotão acaba por ter ali um pequeno desentendimento, houve ali um pequeno corte, começaram a saltar ciclistas atrás de ciclistas e o pelotão vai acabar por se juntar. Sim, mas convém que o Dillier também, quando vai a pôr o ritmo, tenha a noção do posicionamento dos seus líderes, não é? Porque o Mathieu Van Der Poel e o Philipsen não estavam ali na frente, estava o Wout van Aert, por exemplo, mas o Van Der Poel e o Philipsen vinham bastante mais recuados. É importante esta questão do Jan Christen, porque eu acho que Jan Christen, não sei se concordo, não é. Ele é uma baixa relevante, sobretudo no que diz respeito à profundidade da equipa. Ou seja, eu acho que não teria sido o homem decisivo do último lance, por assim dizer, mas é uma peça importante que desaparece na equipa dos Emirates e, sobretudo, na ausência de Narvaez, na ausência de Valence, nesta prova hoje, mas Jan Christen, ou seja, a equipa vai ficar com menos gente para controlar, posicionar e endurecer eventualmente a corrida. Milan-San Remo, your first monument must be so special to come here again. Was it the best moment, the highest moment of your road career? Yeah, it's hard to say. For sure, one of the best. I was lucky enough to have a few special moments, but yeah, of course, at that time was really a special win, and year by year you appreciate it more. Not having met you at the start is a shame, is a pity for the team. It gives you a little bit more responsibility for the team in this race. I wouldn't say it like that. Anyway, I was one of the leaders, so for sure the pressure was not on our young gun. But of course, with him behind, it would have been maybe different to play it tactically. And yeah, it's a shame for our team strength that he is not feeling fit. Considering the way the race went 1 year ago, how do you think it will unfold this year? And maybe being with Filippo, Mathieu, and then Tadej on the Cipressa, because even the Stones know that something is happening there. So, is the plan for you? Yeah, I think like everyone, I expect a similar scenario with UAE definitely trying already on the Cipressa. The climb is probably a bit harder than Poggio, so it's a better chance for Tadej to make a difference. But yeah, first goal for us is to be ready there and try to follow. Best of luck. Gracias. Thank you. O objetivo da nossa parte, Visma, diz Wout van Aert, é estar prontos para tentar seguir os previsíveis ataques de Tadej Pogačar na Cipressa, tal como aconteceram esses mesmos ataques nas últimas edições, particularmente na edição do ano passado, que foi um ataque que acabou por partir o grupo. Wout van Aert, que regressa a Milan-San Remo, já ganhou. É preciso não esquecer que foi aqui que atingiu um dos grandes momentos como ciclista profissional, vencendo esta prova no ano de 2020, na altura, batendo no mano a mano Julian Alaphilippe na Via Roma. Wout van Aert, que teve os seus percalços no início da temporada, mas que entretanto também regressou à competição, tem vindo a ganhar ritmo, perdeu uma etapa no terreno adriático para Mathieu Van Der Poel, entre outros, ficou na 5ª posição no dia de uma das vitórias de Mathieu Van Der Poel, foi 10º na Strade Bianca. Estreou-se na temporada na Omloop Nieuwsblad, onde acabou por, com um incidente mecânico, se ver privado de poder discutir a corrida. Corredor que no início do ano, em janeiro, fraturou um osso do tornozelo quando estava durante a temporada de ciclocross e dava a sensação de estar de regresso em plena forma, porque pelo menos no ciclocross, nesse dia, conseguiu seguir de perto Mathieu Van Der Poel. Se o conseguir fazer hoje, vai estar com toda a certeza na discussão da vitória desta clássica. Pediram, a falar dos monumentos, eles pediram, o jornal da equipe pediu aos melhores ciclistas da história fazer a classificação do top 5 dos locais de cultos dos monumentos. Portanto, pediram a Eddy Merckx, Bernard Hinault, pediram a Pogačar, pediram a Mathieu Van Der Poel, a Bartoli, a Philippe Gilbert. Estão a ver os nomes, não? Pronto. No primeiro lugar, para eles, é o velho Gvaremont, por exemplo, na volta a Flandres. No segundo lugar, Arenberg, no Paris-Roubaix. E no terceiro lugar, empate entre La Redoute, no Liège-Bastogne-Liège, e o pódio do
Milan-San Remo. Portanto, o velho Guardamonte fica no primeiro lugar. Não sei qual é a vossa classificação. José Azevedo, Gonçalo, rapidamente, na vossa opinião, no vosso primeiro lugar, para vocês, qual é para vocês o local mais culto, mais importante, sim, no vosso coração dos monumentos? Rapidamente. Bem, eu nunca fui um corredor de fazer as clássicas, mas também fiz várias vezes Flandres e Roubaix como diretor. E a verdade é que o ambiente que se vive nessas corridas é qualquer coisa de extraordinário, que é diferente. Não sei, lá está, entre Arenberg e o Quaremont, é difícil para mim de dizer qual era o preferido. Eu vou votar a Arenberg porque já estive lá e nunca estive, infelizmente, ao vivo na Volta a Flandres. Então vou votar a Arenberg. E vocês, Paulo e Gonçalo? Olha, eu nesta conversa dos monumentos e dos locais icónicos, há um que para mim é o mais icónico de todos e que não está nem em França, nem em Itália, nem na Bélgica. Está em Portugal, que é cá vindo do Eurosport, porque é o único que eu vejo durante os monumentos. É o meu local icónico, porque daqui não saio, daqui ninguém me vai tirando do momento, mas confesso que se pudesse ver uma passagem de um dos monumentos, pois gostaria muitíssimo de poder estar um dia no Torroé de Arenberg para poder ver a passagem dos ciclistas. Paulo, qual é o teu número 1 para ti? A Capela sem dúvida no Tour de Flandres acaba por ser para mim, até porque os ciclistas ali passam mais devagarinho do que a Arenberg, mas obviamente são dois locais super fortes nesse tipo de monumentos e que deixam marcas. A Arenberg ainda estando longe, mas acaba por ser ali que começa definitivamente a corrida para quem quer ganhar a competição. No Tour de Flandres eu acho que ali as coisas são um pouquinho diferentes, porque já se começa a decidir muita coisa naquele local quanto ao vencedor final. Pogacar respondeu: terceiro lugar o pódio, segundo lugar Arenberg, primeiro lugar Guaremont. Mathieu Van Der Poel respondeu: terceiro lugar Arenberg, segundo lugar pódio e primeiro lugar Guaremont também. Então temos a ver que Guaremont é, para os grandes donos do ciclismo, dos monumentos, é o número 1. Philippe Gilbert também foi a escolha de Philippe Gilbert, o Guaremont na Volta a Flandres. Mas Arenberg é possivelmente dos lugares mais difíceis de passar em cima de uma bicicleta, de todas as provas que há. Quando eu estive lá e fiz o reconhecimento, bom, verdade seja dito, também o almoço era bom, mas tiveram que me chamar. Mas digo uma coisa, isto é uma sensação, uau! De facto, eu fiz Arenberg, é terrível. Eu fiz Arenberg num treino que estava numa semana na Bélgica a fazer aquelas clássicas da Flash e da Liège, e a CERN tínhamos uma etapa do Tour que tinha alguns setores de pavê de Roubaix, nada dos pavês de 5 estrelas, eram pavês mais fáceis nessa etapa do Tour, mas nesse reconhecimento passámos ao lado do Arenberg e o diretor explicou-nos, disse-nos: olha, aqui é Arenberg, e perguntou-nos se nós queríamos ir passar lá, experimentar. E a verdade é que, e uma situação curiosa aqui esta, porque estes ciclistas da Novo Nordisk têm este problema de diabetes, uma coisa assim. Sim, todos os corredores da equipa são diabéticos, não é? Portanto, sim. Eu julgo que aquilo que ele vai fazendo, e não sendo eu doente de diabetes, mas por uma questão de conhecimento geral, julgo que o que ele está a fazer é injetar a insulina. Exatamente, sim. Para explicar um pouco às pessoas o porquê de ver claro, isto. Não vão pensar as pessoas em casa que isto é algo que esteja fora do normal, não. Exatamente. A Novo Nordisk, inclusivamente o patrocinador, é um laboratório, uma farmacêutica, e a premissa é ter ciclistas diabéticos e provar que as pessoas com diabetes também podem competir na alta competição. Exatamente. Mas o que eu estava a dizer é que fiz o Arenberg em cima na bicicleta, e a verdade é que, bom, naquela extensão que penso que são uns 3 km, sensivelmente 3, 4 km, penso que é a distância desse setor,
Eu acho que não fiz 500 metros pelo paralelo. Voltei logo para a parte lateral, para a terra, porque sentia dificuldade em manter-me em cima daquele piso. Isto estava seco. Agora eu pensei como é que eles passam aqui muitas vezes com o piso molhado e uma velocidade acima dos 40 km horários. Ou seja, eu ia a 20 e tinha dificuldade em manter-me em equilíbrio na bicicleta. É qualquer coisa de extraordinário quando a gente vê a forma como eles abordam o setor, a velocidade que entram e às vezes parece tão fácil a ver o controle da bicicleta quando a vibração que a bicicleta tem é algo de muito forte e não é fácil, não é qualquer corredor que consegue controlar a bicicleta naquele tipo de piso, e por isso é que há corredores que entram juntos e saem a 2 minutos, ou seja, em 3 km perdem 2 minutos. É a diferença da velocidade e o controle, não é só a diferença, é o controle e conseguir exercer a potência, a força naquele tipo de piso. Eu nunca estive em Arenberg, mas deixa-me acrescentar que um dia enviaram-me uma dica importante, alguém muito conhecedor acerca do desporto de alta competição, que dizia que quando tu és esquiador e trazes a técnica do esqui, é muito mais fácil. E digo isto porque nós temos um antigo esquiador a comentar connosco, não é? Alguém que conhece bem os meandros do circuito, a alta roda do esqui, que é o Olivier, que durante anos foi realmente um esquiador de outro nível, e quando ele passou em Arenberg nunca mais foi o mesmo. Aliás, tiveram que substituir parte dos pavês porque a potência era tanta que cederam à passagem. Ora, já levamos 81,5 km de fuga. A corrida está a chegar quase às 2 horas. Avançamos com pedaladas firmes a caminho de Sanremo e a fuga baixa dos 3 minutos, portanto já chegou a ter 4, há pouco tinha 3 e agora tem 2 minutos e 44 segundos. Esta 117ª edição da Milão-Sanremo, para já com uma incidência importante, o abandono de Jan Christen dentro do bloco da UAE Emirates, e nós vamos aproveitando para continuar em amena cavaqueira. Ainda agora recordávamos no intervalo, porque recordar que durante os intervalos continuamos com a nossa emissão no HBO Max. Recordávamos a edição de 1946, quando Fausto Coppi, o campeoníssimo, numa das suas 3 vitórias em Sanremo, arrancou no Passo del Turquino, chegando com 14 minutos de vantagem sobre o segundo classificado. Hoje em dia é improvável que isso possa vir a acontecer, mas foi algo que foi sugerido por Tadej Pogačar. Acreditam um bocadinho que terá passado pela cabeça do Tadej Pogačar arrancar no Passo del Turquino? Paulo Martins, será que o Tadej Pogačar, o homem das coisas quase impossíveis, pensou mesmo que era possível arrancar no Passo del Turquino? Ou isto é Tadej Pogačar simplesmente a querer dar que fazer aos diretores desportivos e a pô-los com mais umas quantas dores de cabeça? Eu sinceramente duvido que tenha passado, inclusive pela cabeça de Pogačar ou da própria estrutura da UAE essa situação. É um cenário que eu diria que nada tem a ver com outros cenários que já tivemos feitos nos últimos anos por Pogačar, de arrancar a 80, a 100 km, onde as dificuldades são bem diferentes daquelas que temos hoje neste Milão-Sanremo. Portanto, não acredito que isso seja o pensamento, nem o desejo tampouco de Pogačar, que eu acho que era um suicídio tremendo, tendo em conta todo o terreno plano que existe após o Passo do Turquino até entrarmos na zona dos Capos e depois entrarmos na Cipressa. São muitos quilómetros em terreno plano, era demasiado para mesmo o super Pogačar conseguir fazer essa aventura. Então a minha pergunta seguinte vai precisamente no sentido de perceber porque é que ele terá dito algo assim. Olivier, olhando para o Tadej Pogačar e colocando no papel do jornalista que o visto, porque é que Pogačar fala do Turquino? Não é? Normalmente quando Pogačar diz algo com um sentido. Bom, eu não sei, mas também ouvi Pogačar falar também da Cipressa, deixou, eu diria, muitas coisas em aberto. Eu também sinceramente duvido muito que haja o ataque de Pogačar no Turquino, duvido mesmo.
muitas dúvidas acerca disso após o que há depois ao longo da prova, a 150 km da meta. Agora, vamos ver se a equipe vai colocar um ritmo já muito forte no Turquino. Para termos depois 80, 90 ciclistas antes da Cipressa. Isto não é impossível. Agora, o ataque do Pogačar, Turquino, sinceramente, tem muitas dúvidas acerca disso. Vamos ver. O que é interessante em relação a Pogačar, a razão pela qual eu considero que concordo com o jornal de equipe, que é a corrida para mim mais sexy do ano, esta edição do Milão-San Remo, é que eu tenho a convicção, mas posso estar enganado, que o Pogačar já teria ganho Milão-San Remo se não tivesse havido Mathieu Van Der Poel. Mas é a convicção absoluta. E a grande questão, eu acho que é um duplo desafio para ele. O desafio de ganhar Milão-San Remo, mas a grande questão é como é que eu ganho Milão-San Remo com Mathieu Van Der Poel. Na presença de Mathieu Van Der Poel. É isto que coloca o desafio incrível. Eu diria para quem ama o ciclismo como nós, o desafio super excitante desta edição de Milão-San Remo. Sim, é a questão do Pogačar, sabe que numa corrida em especial como esta, onde as dificuldades em termos de horas em cima da bicicleta são muitas, mas a questão é ele saber que não é só com o Mathieu Van Der Poel que tem que se preocupar. Obviamente este é o rival direto, sabe que numa condição normal chega junto de Mathieu Van Der Poel e vai perder a sprintar. A questão é que eles desde 2022 que têm vindo a estar aqui neste Milão-San Remo com o intuito de ganhar, de uma forma ou de outra tentam estrategicamente montar um cenário com a possibilidade de Pogačar fazer a diferença, e ele não consegue fazer melhor do que terceiro. Há sempre ciclistas mais rápidos que chegam com ele e que conseguem bater. E desde 2022 até agora ele tem esses 2 terceiros lugares, tem um quarto, tem um quinto. Portanto é um ciclista que está sempre na luta pelos primeiros lugares, mas bate frente sempre com ciclistas que têm um poderio físico de sprintar melhor do que ele. E eu acho... Sim, diz. Eu acho que o que tem falhado é a abordagem à Cipressa. Eu continuo a insistir nisso. Eu acho que Van Der Poel, estando no seu melhor, é muito difícil Pogačar soltá-lo ou deixá-lo no pódio. Não é fácil, porque o pódio, primeiro, não é uma subida que tem muita inclinação, ou seja, estamos a falar ali entre 3 a 4%, e depois tem na parte inicial várias curvas, ou seja, o espaço entre as curvas não é muito e faz com que os corredores abrandem, e na saída das curvas essa explosão, Van Der Poel é mais forte que Pogačar, ou seja, tem muito mais facilidade nessa mudança de ritmo ou nessas acelerações. Ou seja, até poderia ser no pódio que Van Der Poel, que Pogačar descolasse Mathieu Van Der Poel, mas para isso tem que levar ao limite na Cipressa. Se não descolá-lo na Cipressa, tem que levá-lo ao limite, e só consegue levar ao limite se eles entrarem na frente e fizer a fundo logo desde o início. E eu acho que é isso que tem falhado a equipa dos Emirates. É isso que eu acho que eles continuam a insistir, que não é fácil, não é. Quando se diz falhar, não se pode deitar culpas a ninguém, porque a tensão é tão grande nessa aproximação, a colocação, conseguir ter o Pogačar e ter 3, 4 corredores à frente dele e entrarem na frente é muito difícil. Mas eles têm que continuar a insistir nisso, não é? Porque sabem que é um momento-chave da corrida e pode ser um momento-chave para o triunfo deles, para o triunfo de Pogačar. Daí que eu acho que continua sempre a ser aí o ponto crucial, o ponto fulcral, e se calhar Pogačar ainda não ganha uma Milão-San Remo talvez por causa disso, de não conseguir fazer na Cipressa a subida como ele desejava. Bom, dentro em breve vamos ter a possibilidade de ouvir um ciclista que sim, já conseguiu vencer a Milão-San Remo e que por acaso até é esloveno, mas não se chama Tadej Pogačar, chama-se Matej Mohoric. You think it's still possible to win Milan-San Remo the way you want it, or with Tadej around it's going to be a totally different scenario? No, I think Tadej is on another level, also Mathieu, they're both on another level. So I think it will be really difficult and challenging tomorrow to try and beat them. But yeah, of course I believe I do have a very small chance of success, and I think I'll get dropped in one of the climbs. But if I don't get dropped, then there's always a descent to go for it.
But your sport director, Gasparotto, said that you are the man of 1,000 surprises. So how are you going to surprise the field tomorrow? I mean, yeah, you need to be within probably less than 5 seconds on the top of Poggio to be in contention for the win, and that's a difficult task in itself. But yeah, I think it's not entirely impossible. Does the Milan-San Remo you won represent the highest moment, the peak of your career? In a way, yes. Maybe not. It's not as visible as some of the stage wins at the Tour, but it's definitely one of probably the proudest moment of my career, because yeah, it's way more difficult to win a monument than to win a Tour de France stage, and I'm really proud of that achievement. Best of luck. Thank you. Matej Mohoric a dizer que vencer um monumento como a Milão-São Remo é mais difícil do que vencer uma etapa no Tour, e ele tem mais do que uma. Diz também que, apesar de poder ter menos visibilidade, porque o Tour é o Tour e tem uma repercussão global que a Milão-São Remo e os outros monumentos não têm, talvez só a Paris-Roubaix se possa aproximar dessa repercussão, mas o Mohoric diz que é algo que o deixa extremamente orgulhoso, o facto de ter conseguido ganhar a Milão-São Remo. E também foi dizendo que, sendo certo que o Tadej Pogačar está num nível diferente, num nível acima de todos, ele e o Mathieu van der Poel, e por falar em Pogačar, cá está ele, bem escoltado por Felix Gross-Schartner. Mas o Mohoric dizia, há sempre uma pequenina possibilidade de poder ganhar, e é com essa pequenina probabilidade de êxito que os ciclistas que não se chamam Pogačar e Van der Poel jogam. Portanto, hoje temos aqui um lote de ciclistas, e eu gostava de fugir aqui aos nomes habituais, porque nós temos ouvido falar muito dos ultra favoritos, escusado será voltar a mencioná-los, e temos depois falado de Wout van Aert, Tom Pidcock, corredores que, como Jasper Philipsen, uns ex-campeões, outros ganhadores mais recentes de provas como a Milão-Turim, que servem também de referência aqui para a Milão-São Remo. Mas nem todos os que aqui estão ganharam algo importante ainda esta temporada ou em outras temporadas, e era por aí que eu queria levar a conversa. Dentro de cada equipa, cada uma tem os seus Matej Mohoric, corredores que podem perfeitamente ganhar uma Milão-São Remo, caso venhamos a ter um resultado mais surpreendente. Na vossa opinião, quem são os homens de referência e em que equipas estão? E peço-vos que não se repitam no sentido de podermos abarcar o máximo de ciclistas. Começo por ti, Paulo Martins. Depois vamos ao José Azevedo e finalmente terminamos com o Olivier, para tentarmos perceber, para além dos óbvios candidatos, quem pode ganhar hoje a Milão-São Remo. Podemos falar de muitos nomes, porque realmente pode-se abrir um lote de vários ciclistas se a corrida não for muito ofensiva, pelo aquilo que já fomos dizendo, da possibilidade de haver o vento frontal, a subida ficar mais lenta e haver um lote de sprinters que consigam ultrapassar a subida final, particularmente falando do Poggio. Eu diria que há um nome que eu quero ver o que é capaz de fazer no dia de hoje, que está dentro da Visma, e não é Wout van Aert. E também não é Georg Janssen. Laporte. Eu também, eu acho. É este ciclista que eu pessoalmente tenho aqui debaixo de um radar muito curto, porque gostei de vê-lo quando iniciou a temporada, logo ao primeiro dia da Volta a Andaluzia, com uma vitória extraordinária. Esteve na Newsblad também a um muito bom nível, e depois o Grande Prémio de Samin não lhe correu bem, porque acabou, se não estou em erro, por cair, e não sabemos como é que ele se apresenta, não temos referências depois do Grande Prémio de Samin, e por isso é dentro deste nome, entre outros que poderia falar, porque há vários. Tobias Anderson já o tinha dito há pouco, dentro da Decathlon, que é um sprinter que passa bem este tipo de subidas. Ben Turner dentro da Ineos é outro ciclista. Girmay, se estiver num bom dia, também é um ciclista a ter muito em conta. Mas Laporte, para mim, não vou dizer que seja o meu convidado de mistério, mas não anda longe. Eu também. E a razão pela qual eu acho que Laporte pode fazer um ótimo resultado dentro desta equipe tem a ver com Van Aert e Jorgensen, que eu acho que a Visma não vai conseguir acompanhar o ataque na cipressa de Pogačar ou de Van der Poel. Mas depois da parte mais plana, e com o trabalho de Van Aert e Jorgensen,
Eu acho que com o trabalho de Van Aert e Jorgensen, após a Cipressa, a equipe pode beneficiar de algumas circunstâncias para depois conseguir colocar Laporte num sprint compacto. Claro que não é o filme mais provável de Milan-San Remo, não é. Mas cuidado com esta equipa da Visma, com roladores como Wout van Aert e Jorgensen, que podem dar uma hipótese depois ao sprint, eventualmente, a Laporte. José Azevedo, avançamos contigo para... Bem,